Existem regiões do planeta onde a vida prospera em condições que são praticamente insuportáveis para a maioria das criaturas. Ambientes onde a umidade é constante, o ar é pesado e os sons nunca cessam. Espaços onde as águas paradas escondem mais do que revelam e a vegetação parece ter crescido com a única intenção de bloquear todo o acesso à luz. Nesses territórios úmidos e traiçoeiros, uma criatura aprendeu a se mover como parte da paisagem, a desaparecer em suas águas, a resistir ao seu ataque e a se impor silenciosamente. Chamam-na de anaconda. Este réptil gigantesco não é um caçador comum. É um sobrevivente nato, um animal que não depende de velocidade ou agressividade ostensiva. Sua força reside na capacidade de desaparecer no ambiente e aguardar o momento certo para atacar. Durante milênios conseguiu conquistar os pântanos, estuários, pântanos e rios da América do Sul. Essa expansão não se deve ao acaso. Nenhum outro grande predador, seja felino ou réptil, conseguiu se estabelecer com tanta eficácia em habitats tão hostis. As onças pintadas dependem de florestas densas e presas abundantes. Os crocodilos precisam de cursos d'água estáveis e margens limpas. A sucuri, por outro lado, prospera no imprevisível. Em pântanos calmos, onde as correntes são quase inexistentes. Em estuários de águas turvas, cobertas por vegetação flutuante. Em selvas onde as árvores crescem e morrem submersas na lama. O terreno pode mudar, mas enquanto houver água, sombra e um refúgio para se esconder, a sucuri terá seu lugar. Seu corpo foi moldado para isso. Pode facilmente ultrapassar 5 metros de comprimento e, em casos excepcionais, atingir muito mais. É um animal enorme, de corpo grosso e compacto, coberto por uma pele de tons verde foscos, salpicada de manchas pretas e amarelas que se confundem com a lama, galhos submersos e folhas mortas. Mais do que apenas um padrão, sua pele é um escudo invisível, moldado ao longo de milhões de anos para se misturar a um mundo de sombras e água. A história evolutiva da sucuri remonta aos seus ancestrais da família Boidae, que surgiu há mais de 50 milhões de anos. Foi durante o Eoceno, após a extinção dos grandes dinossauros, que essa linhagem encontrou as condições perfeitas para se diversificar e ocupar nichos cada vez mais especializados. O gênero Eunectes, ao qual pertence a sucuri, surgiu entre 20 e 10 milhões de anos atrás no Mioceno, quando as vastas bacias inferiores do Amazonas e do Orinoco estavam começando a se transformar em sistemas fluviais extensos e permanentemente inundados. Nesses ambientes, onde as águas escuras e as florestas de várzea permanecem praticamente intocadas até hoje, a sucuri encontrou um habitat adaptado às suas necessidades. Seu corpo, resultado de adaptações precisas, permite que ele permaneça imóvel debaixo d'água por horas, até dias, com apenas os olhos e as narinas para fora da superfície, sem revelar sua presença. Com apenas alguns centímetros de extensão, ele observa tudo ao seu redor sem perturbar a paisagem. Essa anatomia especializada é um exemplo claro de sua extrema adaptação à vida aquática. Sob um véu de água turva, seus olhos emergem como duas pérolas negras, mal tocando a superfície, onde o ar úmido se mistura com o cheiro de lama e folhas podres. Não há movimento nem um único tremor que denuncie sua presença. Em intervalos lentos e medidos, sua língua bifurcada se move rapidamente, capturando partículas invisíveis flutuando no ar denso. É então que uma presença quebra o silêncio da borda pantanosa. Um jovem coati se aventura para fora do mato, seus passos leves quebrando o silêncio com rangidos quase inaudíveis. Aproxima-se da margem e abaixa o focinho para beber. A sucuri permanece imóvel, o olhar fixo, o corpo escondido entre a lama e as raízes submersas. A água ainda está instável. O entorno permanece calmo. Com uma precisão que desmente sua massa, a cobra inicia seu avanço. Cada músculo desliza em um fluxo lento, quase imperceptível, como se a própria água a guiasse entre os caules submersos. A distância está diminuindo, mas o coati ainda não percebe. De repente, com um movimento preciso, a sucuri emerge da superfície e ataca. Suas mandíbulas se fecham sobre o coati. Suas espirais o envolvem, apertando com uma pressão que não deixa escapatória.
Quando todo o movimento cessa, a cobra afrouxa a pegada e, sem soltar a presa, começa a procurar sua cabeça com precisão. A partir daí começa o processo de deglutição, engolindo gradualmente todo o corpo. Tamanho manejável do coati, ele não enfrenta grandes dificuldades para engoli-lo, auxiliado por suas mandíbulas móveis e pele flexível. O corpo desaparece lentamente para dentro, sem resistência. Então, o pântano recupera o mesmo silêncio que reinava minutos antes. A caça é precisa porque a sucuri não depende da visão para localizar sua presa. Seus sentidos captam detalhes imperceptíveis para a maioria dos animais. Cada vibração, cada leve corrente, cada mudança na densidade da água é registrada pelo seu corpo. Ao contrário de outros caçadores de animais de grande porte, a sucuri não depende de velocidade ou perseguição aberta. Sua verdadeira força está na capacidade de interpretar com precisão o ambiente ao seu redor, medindo cada movimento para maximizar a eficácia de seu ataque sem desperdiçar energia. Esse controle cuidadoso de seus recursos é vital em um ambiente onde as presas nem sempre são abundantes ou fáceis de capturar. Desperdiçar energia desnecessariamente pode significar longos períodos sem comida, o que testa sua resistência e sobrevivência. Desperdiçar energia desnecessariamente pode significar longos períodos sem comida, o que testa sua resistência e sobrevivência. No entanto, a sucuri tem uma vantagem fundamental. Após uma grande refeição, ela pode ficar até 6 semanas ou mais sem se alimentar, o que lhe permite lidar com períodos de escassez sem comprometer suas funções vitais. Sendo um réptil de sangue frio, seu metabolismo é ectotérmico, o que significa que depende do calor ambiente para regular sua temperatura corporal. Isso reduz significativamente seu gasto energético em comparação com animais endotérmicos como mamíferos ou aves, que requerem um metabolismo mais rápido para manter uma temperatura interna constante. Essa característica fisiológica lhe permite conservar energia por longos períodos, minimizando a necessidade de busca constante por alimento e adaptando-se à irregularidade de presas em seu habitat. É assim que a combinação de paciência, precisão e um metabolismo eficiente transforma a sucuri em um predador perfeitamente adaptado aos ritmos imprevisíveis de seu ambiente. O domínio da sucuri nesses ambientes é absoluto, não pela subjugação de seus concorrentes pela força bruta. Sua vitória evolutiva se baseia na capacidade de sobreviver em uma variedade de áreas úmidas que, embora diferentes na aparência, compartilham uma essência comum: águas escuras, vegetação densa, lama profunda e uma superabundância de vida que se renova e se extingue sem descanso. A sucuri habita uma vasta extensão da América do Sul, desde as densas selvas e águas escuras da Amazônia até os estuários variáveis do Gran Chaco, adaptando seus hábitos e características às condições locais. Na bacia amazônica, que abrange Brasil, Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, essa criatura encontra um ambiente onde esgoto a céu aberto e inundações sazonais fornecem um refúgio ideal. Aqui, as sucuris frequentemente atingem seus maiores tamanhos graças à abundância de presas e à relativa estabilidade do ecossistema. Uma das presas mais comuns é o bagre, que se move constantemente pelos rios e lagoas em busca de alimento e abrigo, tornando-se um alvo frequente e acessível para as sucuris. Os rios e lagoas desta região fornecem um habitat favorável para movimentação e caça em um ambiente complexo, onde a diversidade biológica está no auge. Por outro lado, na bacia do Orinoco, que se estende principalmente pela Venezuela e Colômbia, as sucuris enfrentam um sistema fluvial diferente, com inundações mais pronunciadas e ciclos hidrológicos que moldam seu comportamento. Nessas águas, as cobras tendem a ser um pouco menores em média, mas apresentam maior atividade durante as estações de cheia, aproveitando a mobilidade de suas presas nos pântanos e savanas inundados. Mais ao sul, nas zonas úmidas do Gran Chaco, que abrangem partes do Paraguai, Bolívia e norte da Argentina, a sucuri amarela enfrenta um ambiente ainda mais variável. As condições alternam entre períodos distintos de seca e chuva,
E as sucuris precisam se adaptar a mudanças abruptas na disponibilidade de água e alimento. A vegetação nessas áreas é menos densa do que na Amazônia, e as temperaturas são mais extremas, com verões intensos e invernos relativamente frios para um réptil desse porte. Essa combinação influencia tanto seu tamanho quanto seus hábitos de caça e repouso. Sua coloração amarelo-esverdeada, salpicada de manchas escuras, não é apenas uma característica distintiva. É uma adaptação precisa aos solos límpidos e às águas mais limpas dessas áreas úmidas, onde se mistura com os reflexos da lama, da vegetação seca e das poças rasas durante os períodos de seca. Nessas regiões mais frias e expostas do que a floresta amazônica, a sucuri amarela substitui sua contraparte tropical. Aqui, ela se adapta a condições mais frias e adota um comportamento mais oportunista, consumindo aves aquáticas e pequenos mamíferos com mais frequência. Num riacho, ao entardecer, o calor do dia diminui e a lama argilosa, rachada pelo sol, exala um cheiro úmido. Poças rasas refletem um céu alaranjado, cercadas por toutinegras espinhosas e manchas de grama seca. Uma sucuri amarela jaz semi-submersa em uma dessas piscinas. Seu corpo ocre é facilmente confundido com lama seca. Apenas seus olhos, como fendas negras, espreitam acima da água. Depois de horas de espera imóvel, a anaconda finalmente detecta uma presença. Uma garça avança cautelosamente e pisa na praia. Ela procura peixes e larvas nessas águas, sempre atenta a qualquer perigo. Desta vez, seus sentidos não atraem. Um tênue brilho de escamas ocre refletidas por um raio de luz revela a presença da sucuri na lama. Alerta, a garça recua, batendo as asas entre os espinhos. A sucuri permanece imóvel. Seu metabolismo lento permite que ela jejue por semanas, mas essa espera também é um teste constante de resistência. Dias depois, ainda escondida, a sucuri não fez o menor movimento e essa espera logo é recompensada com outra oportunidade. Uma garça menos cautelosa caminha descuidadamente pela água. Mais cautelosa em seus movimentos, a cobra desliza lentamente, seu corpo cortando a lama com precisão cirúrgica. Quando a sucuri ataca, a garça tenta voar, mas reage tarde demais. Suas asas batem vigorosamente, mas seu corpo pesado já está envolto nos anéis da cobra. Num instante, o barulho cessa. Desta vez, a paciência recompensou a sucuri amarela com comida, embora a espera continue incerta, pois ela não sabe quantos dias levará até ter a mesma sorte de hoje. Sua maestria em se misturar ao ambiente do Chaco sustentou seu reinado em uma das paisagens mais imprevisíveis da América do Sul. Mas mesmo nas épocas mais difíceis do ano, quando os corpos d'água encolhem e o sol queima a terra, a sucuri amarela consegue sobreviver aos rigores da seca, refugiando-se nos últimos bolsões de água ou na lama úmida dos estuários. Lá, seu corpo se acalma e seu metabolismo cai para quase letargia. Meio submersa na lama argilosa, ela retém a umidade que a mantém viva, aguardando o retorno das chuvas. Cada movimento é medido, cada esforço calculado, para sobreviver onde outros perecem. Bem longe, nas costas lamacentas da Guiana Francesa e do nordeste do Brasil, um réptil diferente reivindica seu domínio. A sucuri de manchas escuras habita um mundo moldado por marés e canais lentos que serpenteiam por juncos e manguezais baixos. O solo lamacento exala um leve cheiro salgado e, nessa paisagem de transição, sua casca marrom escura, pontilhada de grandes manchas pretas, se mistura à lama e às raízes expostas. Diferentemente da sucuri verde, que reina nos rios profundos da floresta amazônica, ou da sucuri amarela, adaptada aos solos claros do Chaco, essa espécie transita entre ecossistemas onde terra e água estão constante e constantemente interligadas, definindo uma forma única de sobrevivência. Suas adaptações são precisas, sua coloração esconde sua silhueta em cursos d'água turvos. Além disso, tolera águas com salinidade moderada, uma característica rara entre as sucuris que lhe permite habitar estuários, zonas de transição onde a água doce dos rios se mistura com a água salgada do mar, criando um ambiente mutável e rico em nutrientes, o que expande seu alcance e suas opções de caça. Mas de todas essas características, é a marcação territorial que define sua rotina.
Todos os dias, esse réptil deixa secreções olfativas em raízes e lama, impregnando-a com sua presença para reivindicar seu domínio sem conflitos. Mas às vezes, os conflitos não podem ser evitados. Em um pantanal costeiro na Guiana, ao amanhecer, um canal lamacento reflete um céu cinzento. Juncos esparsos e manguezais baixos margeiam a água turva que exala um leve odor salobro. Em um banco de lama elevado, uma sucuri de pintas escuras permanece imóvel. Sua casca marrom escura se mistura com as raízes, marcada por seu cheiro territorial. Embora ela tenha se alimentado recentemente, não precisa agir imediatamente. Ela permanece alerta, pronta para aproveitar qualquer oportunidade que se apresente. Uma cigana de crista amarelada bica um galho baixo, alheia à presença que se aproxima de um canal próximo. Ali, uma sucuri verde avança furtivamente, deslizando seu corpo longo e sinuoso cautelosamente em direção ao pássaro. As línguas bifurcadas de ambas as cobras saboreiam o ar denso e carregado. Elas se percebem, se reconhecem. A sucuri verde, captando os sinais químicos de marcação territorial e observando a postura tensa de sua rival, mede a distância e recua silenciosamente, evitando um confronto que pode ser custoso. Sem pressa, a anaconda escura se estica para fora do banco de lama, mas não ataca. Ela não precisa daquele alimento naquele momento e qualquer movimento precipitado pode fazê-la perdê-lo. Embora não haja, ele também não permite que outro rival tome a iniciativa. Este é seu território e ele o defende firmemente. Assim, ambas as cobras apresentam estratégias diferentes ao confrontar suas presas. Uma espera pacientemente e confiantemente, confiando no tempo e no controle espacial. A outra, mais cautelosa, evita confrontos desnecessários para preservar suas oportunidades futuras. Enquanto a sucuri de pintas escuras domina as zonas úmidas salobras do Atlântico Norte, mais a oeste, a paisagem muda de forma e ritmo. Nas planícies aluviais do nordeste da Bolívia, as chuvas sazonais transformam vastas pastagens em savanas inundadas, onde água e terra competem por território em ciclos implacáveis. Lá, a sucuri boliviana reina suprema em uma paisagem de lagoas sazonais, rios sinuosos e solos avermelhados. Ao contrário da sucuri verde, que desliza por florestas densas, ou da sucuri de manchas escuras, que se limita a áreas úmidas costeiras, esta espécie de 3 a 4 metros de comprimento se move entre a água e a terra. Sua pele marrom amarelada, pontilhada de manchas escuras, se mistura à lama avermelhada e às gramíneas douradas e queimadas pelo sol. Nesta região, suas adaptações são precisas e funcionais. Sua coloração permite que ele se esconda em poças rasas ou entre a grama alta, camuflando-se com o ambiente. Seu corpo, embora robusto, permanece flexível o suficiente para escalar árvores baixas, uma raridade entre as sucuris. Durante a estação seca, quando as poças encolhem e o solo racha, ele se refugia na lama úmida ou entre galhos, desacelerando seu metabolismo para conservar energia. Com a chegada das chuvas, ele percorre pastagens alagadas e matas ciliares, caçando ao entardecer. Ele detecta as vibrações e os movimentos de jabiros, patos de crista ou cutias com sua língua bifurcada. Cada ataque é preciso, um rápido movimento espiralado que sufoca o peixe em segundos antes que a calma retorne ao Pantanal. Seu hábito de subir em árvores baixas define sua versatilidade. Apesar de pesar entre 20 e 40 quilos, sua musculatura densa permite que se enrole em troncos ásperos, usando a força de seus anéis para se ancorar. Os galhos de árvores, como a palmeira motacu, comum em matas ciliares, proporcionam superfícies rugosas que facilitam a escalada. Esse comportamento lhe dá vantagens. Do alto, ele escapa do calor do solo, regula sua temperatura pela brisa e vigia presas terrestres, como cutias ou pássaros descansando em pastagens. Sua altura permite que ela faça emboscadas de um ângulo inesperado, aumentando sua eficácia como caçadora. Esse domínio da água e dos galhos consolida a posição da sucuri boliviana como governante das savanas alagadas, onde cada movimento é um cálculo de sobrevivência. Em todos esses ecossistemas, a sucuri mantém sua capacidade de adaptação, ajustando sua fisiologia e comportamento às características locais.
Essa plasticidade ecológica é essencial para sua sobrevivência, permitindo que ela prospere em áreas com pressões ambientais e biológicas variadas, desde florestas tropicais perpetuamente úmidas até savanas inundadas com ciclos sazonais intensos. Mas mesmo com essa adaptabilidade, nenhum ambiente oferece garantias. Todos os anos, a estação seca dizima centenas de espécimes. Nem todos conseguem suportar os caprichos de um ambiente que muda sem aviso. Para os espécimes mais jovens e independentes, as chances de sobreviver à estação seca são mínimas. Seu pequeno tamanho, capacidade limitada de reserva de energia e falta de experiência fazem deles presas fáceis e as primeiras vítimas quando a água recua. Adultos, feridos ou enfraquecidos por confrontos anteriores, também enfrentam dificuldades, especialmente se não conseguirem alcançar bolsões de água persistente antes que o solo se rache. Somente os espécimes maiores e mais fortes, com territórios bem estabelecidos, conseguem suportar longos períodos de escassez, refugiando-se em bancos de lama profundos ou sob raízes encharcadas, onde a umidade lhes permite conservar energia e evitar a desidratação. É uma seleção silenciosa e constante que mantém o equilíbrio nesses ecossistemas. E embora muitos sobreviventes consigam chegar às primeiras chuvas, o custo é alto. Porque nesses territórios, adaptar-se nem sempre significa sobreviver. A estação seca não é uma transição simples para as sucuris. A água, que durante meses cobriu planícies, inundou trilhas e alimentou peixes, anfíbios e predadores, está começando a baixar. As lagoas encolhem, os estuários se fragmentam em poças dispersas e os canais menores são reduzidos a fios de lama estagnada. A abundância dá lugar à escassez. Territórios que antes ofereciam esconderijos, comida e rotas de fuga desaparecem. A vegetação está diminuindo e as temperaturas estão subindo, forçando as sucuris a permanecerem em espaços cada vez mais confinados. Nessas áreas isoladas, a concentração de predadores inevitavelmente gera tensões. Disputas territoriais aumentam, encontros casuais entre indivíduos se tornam frequentes e com eles as baixas também. Mas secas severas não privam apenas os animais que dependem delas de água e alimento. Elas também perturbam as hierarquias de caça e perseguição que mantinham a ordem tácita da floresta durante a estação chuvosa. Onde antes havia espaço suficiente para evitar encontros perigosos, agora as espécies mais letais compartilham as mesmas margens, as mesmas sombras e os mesmos restos de água. O que antes seria uma mera coincidência se torna uma situação perigosa. A onça, a famosa caçadora da selva, também segue a água. Este felino, com uma mordida capaz de perfurar crânios e sentidos aguçados treinados para detectar qualquer vibração no ar, percorre as margens lamacentas em busca de uma oportunidade. Ambos os predadores, de natureza diferente, mas semelhantes em sua letalidade, coincidem no mesmo pequeno espaço. Não é um cenário propício para combate. A natureza impede o conflito direto entre caçadores de animais de grande porte. Ambos reconhecem que o confronto aberto pode custar caro. Nesses tipos de encontros, a abordagem usual é a retirada. Fugir para a água, refugiar-se nas sombras. Mas em uma seca, as opções acabam. Entre os juncos de uma lagoa que está encolhendo, uma sucuri avança lentamente. Cada movimento a aproxima dos últimos bolsões de água profunda, onde ela ainda pode se esconder. A onça a observa de longe. Ele a reconhece, sabendo que aquele corpo pesado e lento no chão representa uma presa em potencial, mas também um risco. É um animal acostumado a caçar furtivamente, a surpreender, a matar em segundos. Contudo, não há nenhuma surpresa aqui. O felino se aproxima, contornando cautelosamente a lama. Cada passo afunda levemente suas patas, deixando pegadas que se enchem de água turva. A sucuri sente a vibração, sente a proximidade. A lama impede qualquer recuo rápido. Os juncos rareiam. Só resta a margem aberta, a onça para a poucos metros de distância. Daquela distância, qualquer presa menor teria tentado escapar. Mas a sucuri não tem medo, ela é calculista. Consciente de sua desvantagem em solo firme, ela encolhe o corpo, forma um laço em volta de si e espera. Não há som algum, apenas a respiração ofegante da onça e o zumbido persistente dos insetos se multiplicando no calor parado.
O felino lança um ataque. Suas garras procuram segurar a parte média do corpo. A mordida tenta se fixar perto da base do crânio. Mas não há abertura. A sucuri se move, não rapidamente, mas com força firme e decisiva. Em uma pequena fração de tempo, seu corpo se fecha em torno da onça. Ele o envolve ao redor de si com uma manobra aperfeiçoada ao longo de milênios. A força da sucuri não está na sua velocidade, mas na progressão implacável de sua constrição. Cada turno reduz o espaço, limita a mobilidade e dificulta os contra-ataques. A onça, apesar de sua força, não consegue usar suas garras com eficácia. A lama desliza, a água cobre as patas traseiras. A mordida, eficaz contra presas menores, é inútil contra um corpo coberto de escamas ásperas e músculos compactos. Não há como escapar. A pressão no tronco do gato bloqueia a respiração e interrompe a circulação. Em segundos, o esforço se torna ineficaz. A resistência diminui. Quando o corpo da onça fica imóvel, a cobra solta a presa. Não busca devorá-lo. Grande demais, caro demais, mas venceu. Porque em áreas úmidas, vencer nem sempre significa matar ou alimentar. Às vezes, significa simplesmente continuar existindo. O felino jaz na lama, com o flanco ainda coberto de algas e juncos quebrados. A sucuri, exausta pelo esforço e pela perda de água em seu corpo, desliza em direção ao que resta da lagoa. Apenas uma faixa de água turva, o suficiente para se esconder e se recuperar. Esses tipos de confrontos são raros. A selva impede conflitos entre grandes predadores. Mas quando ocorrem, não são um espetáculo de violência, mas sim uma manifestação da lógica crua que rege esses territórios. Aqui, a força nem sempre garante a vitória. A sucuri sobrevive porque não tenta o impossível. Ela não desafia abertamente a concorrência. Ele recua quando necessário, espera quando é prudente e ataca quando a margem é mínima, mas decisiva. Este encontro, marcado pela urgência da seca e pela redução de espaços seguros, é um lembrete de que, na natureza, as regras prevalecem sem questionamentos. E quem os entende, persiste. Nas próximas semanas, chuvas torrenciais transformarão a paisagem. Os estuários se expandirão, os leitos dos rios transbordarão e a abundância dará espaço a cada espécie. E a sucuri, mais uma vez, continuará lá. Em zonas úmidas tropicais, onde o ar permanece parado e a vida está concentrada nos últimos bolsões de água, a sobrevivência não depende de velocidade ou agressividade. A sucuri permanece imóvel, calculando precisamente cada movimento, ciente de que qualquer sinal pode arruinar horas de espera. Suas presas, adaptadas para detectar o menor ruído ou vibração, reagem instantaneamente ao menor perigo. Entre elas, as capivaras são especialmente vulneráveis. Nas áreas úmidas do Pantanal brasileiro, sua necessidade constante de água e alimento as obriga a se reunir nas margens, expondo-se a predadores por ocasionalmente baixarem a guarda. De corpo robusto e hábitos gregários, frequentam as margens em busca de água e novos brotos de plantas aquáticas ou terrestres. A segurança deles está na quantidade, movendo-se em grupos que mantêm vigilância coletiva, mas nem sempre conseguem perceber todos os riscos ao seu redor. A selva não permite distrações e, mesmo assim, a abundância temporária nos convida a baixar a guarda. Em uma manhã sem vento, com as águas paradas como um espelho turvo, uma capivara adulta se aproxima da costa. A lama úmida preserva as marcas de suas patas. A água, escassa após semanas sem chuva, deixa um anel de raízes e folhas mortas expostas. Nada no entorno parece fora do lugar. Mas o que ele não vê, o que ele não consegue perceber, é que abaixo da superfície, entre os restos de galhos submersos, uma sucuri espera. Seu corpo, estendido numa curva imperceptível, permanece imóvel. Apenas seus olhos espreitam, apenas uma fina camada brilhante entre as sombras. Sua língua bifurcada, quase invisível, captura as partículas que revelam a proximidade exata do roedor. Cada passo da capivara cria pequenas ondulações, círculos perfeitos que se expandem e quebram contra os juncos. O predador deles calcula. O momento certo depende não só da oportunidade, mas também da distância. Cedo demais, eles alertarão a presa. Darão A capivara avança cautelosamente, aproximando-se da margem para beber água. Ele para, agacha-se e senta-se para beber. Mas algo não está certo. Ele diminui o ritmo e olha fixamente para a água, inquieto.
Quando ele finalmente percebe o risco, é tarde demais. Num instante, o corpo da anaconda se lança para a frente. Suas espirais se fecham em volta da capivara, apertando-a com força implacável. Não há som, não há aviso. A anaconda se enrola no pescoço e no tronco do animal em uma manobra impecável. Cada volta da cobra restringe a mobilidade e dificulta a respiração. A pressão corta o fluxo de oxigênio. Em poucos segundos, a luta se reduz a convulsões involuntárias. O desfecho é rápido, silencioso e final. A imagem daquela capivara devorada nas águas turvas do Pantanal ainda ressoa, mas seria um erro acreditar que a sucuri é influenciada apenas por sua força ou fome. Há algo mais, algo que raramente é mencionado e que não se refere aos seus enormes músculos ou ao seu corpo projetado para emboscadas. Está estampado em seu rosto, naquela máscara fria, inexpressiva e sem emoção que revela sua verdadeira essência. Um predador criado, pedaço por pedaço, para matar. Ao contrário dos grandes felinos, que exigem certa harmonia física, simetria e atratividade não apenas para sobreviver, mas também para cortejar e se reproduzir, a sucuri não atende a nenhum desses requisitos. Ela não tem a necessidade de ser bela. Sua fisionomia se limita à funcionalidade absoluta: agarrar, sufocar e engolir. Os olhos, posicionados altos e de lado, permitem que ele se aproxime da superfície sem revelar seu corpo submerso. Negros, opacos, sem nenhum reflexo de intenção ou aviso. Olhares profundos, onde não residem fúria nem compaixão, apenas cálculo. O focinho largo e achatado, reforçado por dentes afiados e curvados para dentro, transforma qualquer mordida em uma armadilha da qual não há escapatória. Embora não tenha veneno, seus dentes deixam feridas profundas repletas de bactérias que, se não forem eliminadas instantaneamente, levam a uma infecção lenta e inevitável. Não há nenhum traço de emoção naquela boca, nenhuma careta que acompanhe a captura ou a morte. Apenas função. Mas é nos músculos do seu corpo que o outro segredo da sua eficácia é revelado. Cada fibra tem uma única função: envolver e achatar. Em sua boca, poderosos músculos da cabeça permitem o movimento alternado das mandíbulas, que são desarticuladas e cobertas por ligamentos elásticos que esticam a pele e as paredes musculares, para empurrar presas com o dobro do diâmetro do seu corpo. O ato de engolir é silencioso, progressivo e meticuloso, uma sequência de contrações musculares sincronizadas que movem a presa para dentro do corpo. Horas depois, a mesma sucuri que matou a capivara detecta outra oportunidade. Na margem de uma pequena lagoa, o corpo sem vida de um veado jaz abandonado. Doente e descartado pelos necrófagos habituais, mas ainda vital para a sucuri. Ela desliza entre raízes submersas e vegetação pantanosa até chegar ao cadáver. Embora um pouco mais velho que ela, ele não hesita. Carne morta não é desperdício. Em tempos de escassez, seu instinto oportunista lhe permite aproveitar o que os outros rejeitam, e esse corpo inerte representa alimento seguro. Então o ritual começa. A boca se abre, os maxilares relaxam e os ligamentos faciais se alongam. A pele da cabeça é empurrada para trás e os dentes curvos agarram a carne enquanto os músculos da garganta empurram. Cada contração move a presa alguns centímetros para dentro. O veado, com seus chifres desordenados e cascos rígidos, gradualmente desaparece naquele corpo enorme. As paredes musculares da sucuri se expandem até o limite. Não há violência no ato, mas sim uma sequência fria e mecânica aperfeiçoada ao longo de milhões de anos. Surge então uma pergunta inevitável. O que acontece com as partes duras? Chifres, ossos, cascos, pedaços ósseos que nem mesmo uma sucuri consegue digerir facilmente. A resposta está em seu estômago, uma cavidade reforçada por ácidos gástricos devastadoramente poderosos. A presa ingerida passa por uma digestão lenta, mas implacável. A carne e os órgãos moles se decompõem em poucos dias, e ossos menores amolecem e se fragmentam. Os chifres e cascos, incapazes de se dissolver completamente, são retidos até que o corpo absorva tudo o que for útil. Quando esses pedaços não podem ser digeridos, a sucuri simplesmente os regurgita.
Ela faz isso em áreas seguras, longe de predadores e sem testemunhas. Uma massa de ossos esbranquiçados, chifres decompostos e matéria orgânica irreconhecível é deixada abandonada no matagal. Durante todo esse processo, a sucuri permanece escondida, camuflada no ambiente, com o corpo inchado com presas se decompondo lentamente dentro dela. Ele não se move, não caça, não se expõe. Sua existência está suspensa em uma quietude tensa, onde sua única prioridade é processar cada pedaço de alimento que obtém. Foi assim que ela sempre sobreviveu nestas terras. Ela não é conhecida por sua velocidade ou por seu belo rosto. Sua permanência se deve à eficiência brutal de um corpo que explora todos os recursos disponíveis e a uma fisiologia adaptada não para seduzir, mas sim para emboscar, sufocar e consumir sem deixar resíduos. Essa é a verdadeira face da sucuri. Uma máscara indiferente onde só importam a presa, a força e a sobrevivência. Mas essa aparente invulnerabilidade dá lugar a uma fragilidade inesperada. Durante o processo digestivo, seu tempo de reação é reduzido. Sua mobilidade diminui e sua atenção se dispersa. A letargia a expõe a predadores que, em outras circunstâncias, evitariam um confronto. Grandes jacarés e onças detectam rapidamente o cheiro de carne podre e a presença prolongada de um corpo estático. Aqui reside o paradoxo da sucuri. Seu sucesso como caçadora a torna mais vulnerável. Após cada captura significativa, ele se transforma de predador em presa em potencial. O próprio ambiente que recompensava sua paciência pode se voltar contra ele. Uma tempestade repentina ou uma inundação inesperada são suficientes para interromper esse estado de imobilidade. A selva não retém vencedores eternos. A cada dia, ela rompe hierarquias, desloca caçadores e expõe ao risco aqueles que antes dominavam. E a sucuri, apesar de seu domínio na água e de sua habilidade furtiva, depende desse equilíbrio instável. Ela não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo. O cheiro da digestão, as marcas na lama, as penas ou restos flutuando na superfície são sinais reveladores que outros saberão interpretar. Assim, sua vida se desenrola nessa dualidade constante. Letal em seu ataque, vulnerável em seu descanso. Capaz de eliminar sem esforço um dos herbívoros mais robustos do continente, mas forçada a se esconder para evitar que esse triunfo se torne seu ato final. Quando as primeiras tempestades retornam às vastas planícies do rio Orinoco, na Venezuela, toda a paisagem se transforma. Os céus, antes claros e escaldantes, estão cobertos por nuvens densas. Raios caem à distância e as chuvas inundam o que durante meses foi lama rachada e leitos de rios moribundos. Nesse cenário, onde a vegetação floresce e pequenos vertebrados se multiplicam, começa um dos episódios mais singulares e discretos da selva, a época de reprodução da sucuri. Durante esses dias, quando as águas quentes cobrem as partes rasas e as temperaturas se estabilizam, as fêmeas grandes emitem sinais químicos que são cruciais para seus pares. Por meio de rastros suspensos na água e nas partículas densas do ar, vários machos detectam a presença de uma fêmea fértil. Eles fazem isso sem nenhuma urgência visível, guiados por um instinto que prioriza a sobrevivência da espécie acima de qualquer risco. É nesse momento que ocorre um dos fenômenos mais marcantes dos pantanais sul-americanos, o nó de sucuri. Ao contrário de outros répteis, onde a competição pode ser resolvida com breves confrontos ou movimentos intimidadores, aqui tudo se resume à resistência. Vários machos, às vezes 5, 10 ou mais, se enrolam em torno de uma fêmea maior. Eles o fazem sem violência direta, mas com absoluta teimosia. Cada indivíduo busca se posicionar, limitar os movimentos de seus rivais e manter contato próximo com a fêmea. À distância, essa massa de corpos poderia ser confundida com troncos carregados pela correnteza, mas, na realidade, trata-se de uma manobra genética de sobrevivência. O nó permanece atado por dias e, muitas vezes, semanas. Abaixo da superfície, entre a vegetação flutuante e os juncos quebrados, os corpos reptilianos se tensionam e se soltam com lentidão calculada. Não há sons nem gestos reconhecíveis. A selva permanece alheia a esse ritual sem espectadores. A fêmea, superior em tamanho e força, controla o ritmo. Ela nunca favorece um macho em particular. Ela tolera a presença dele, e é o timing, mais do que a habilidade que define o vencedor.
Vence quem persevera por mais tempo. Vence quem não desiste. Vence quem consegue manter a posição até que os outros desistam, exaustos pelo esforço e pela privação. A cópula, quando ocorre, não altera a aparência do nó. Ela acontece envolta naquele emaranhado de corpos, com uma economia de movimentos estranha às espécies de sangue quente. Não há vínculo, nem cortejo, nem reconhecimento subsequente. A sucuri fêmea não guarda memória de seus acasalamentos. O ato existe apenas como meio de perpetuar a prole. Ao contrário de muitos répteis que põem ovos, a sucuri é ovovivípara. Seus filhotes se desenvolvem dentro de ovos que permanecem dentro da mãe, emergindo pouco antes ou durante o nascimento. Durante 7 meses, os embriões crescem alimentando-se das reservas de seus sacos vitelínicos. Durante esse período, a fêmea reduz sua atividade. Ele se movimenta menos, caça com menos frequência e busca refúgio em áreas de águas profundas, onde a temperatura e a cobertura vegetal permitem conservar energia e evitar confrontos. O nascimento coincide com o pico da estação chuvosa. Os estuários estão repletos de pequenos peixes, anfíbios e presas menores, essenciais para a sobrevivência dos novos filhotes. A fêmea então se dirige para áreas cobertas por densa vegetação aquática. Lá, ela dá à luz um número variável de filhotes, que pode variar de 20 a 40 em cada ninhada. Cada um desses filhotes nasce totalmente formado, equipado com pelos manchados, mandíbulas funcionais e a capacidade imediata de nadar, respirar e caçar. O cuidado maternal é inexistente aqui. A fêmea não espera para vê-los, não fica com eles nem lhes fornece comida. A dispersão é instantânea. Motivadas pelo instinto de sobrevivência, as pequenas cobras se enterram em raízes e jacintos d'água, evitando águas claras, onde seriam presas fáceis para garças e jacarés jovens. As primeiras presas desses filhotes geralmente são pequenos peixes, girinos e caranguejos de água doce. Nos primeiros dias, seu comportamento se limita a se esconder e se alimentar de forma oportunista. Das dezenas que nasceram, poucas sobrevivem à primeira semana. A taxa de mortalidade é alta, como convém a um ecossistema onde a abundância de nascimentos garante que, apesar das perdas, pelo menos alguns sobrevivam até a maturidade. À medida que crescem, as sucuris jovens se aventuram em áreas de águas mais profundas. Sua dieta é diversificada, incluindo pequenos anfíbios, répteis e, com o tempo, aves aquáticas desavisadas. A cada ano que passa, sua independência se fortalece, distanciando-os dos grupos de jovens e preparando-os para enfrentar sozinhos os desafios da selva. A maturidade sexual ocorre entre 3 e 4 anos de idade, quando atingem um tamanho suficiente para participar de rituais reprodutivos. Nessa altura, eles já deixaram para trás as zonas úmidas mais expostas e movem-se sozinhos por estuários mais isolados e canais secundários. Eles não retornam ao seu local de nascimento, não guardam memórias de suas origens, não buscam estabelecer hierarquias. Para eles, a selva não permite esse tipo de persistência emocional. O ciclo se repete sem variação. Cada geração reproduz as mesmas estratégias de caça, os mesmos movimentos, as mesmas táticas de espera e ataque. A única diferença está em quem sobrevive e em que condições. Os comportamentos que garantem a sobrevivência não são transmitidos por meio de ensino, mas sim inscritos nos genes. Desde o primeiro momento, cada filhote age guiado por instintos que se originam em sua estrutura cerebral mais primitiva, o chamado cérebro reptiliano. Esse sistema básico regula funções essenciais e comportamentos inatos, sem espaço para aprendizado social ou memórias complexas. Assim, a sucuri não cria seus filhotes, nem lhes oferece proteção ou orientação. Não há laços familiares ou ensinamentos transmitidos de mãe para filho, nem hierarquias ou clãs que definam a vida social. Cada indivíduo deve descobrir por si mesmo como lidar com um ambiente onde o erro pode ser fatal. A cada estação chuvosa, o ciclo recomeça. A água volta a cobrir os campos e pântanos e, com ela, rituais ancestrais ganham vida. As fêmeas liberam sinais químicos que penetram o ar denso, chamando os machos para encontros silenciosos e prolongados. Desses encontros, dezenas de descendentes nascerão,
Guiados por seus instintos, eles emergem para enfrentar um ambiente implacável, onde a sobrevivência é um desafio constante e a adaptação é a única garantia. No final da estação chuvosa, o Pantanal brasileiro revela uma de suas faces mais inóspitas. Onde antes a água cobria tudo com uma camada uniforme de lama líquida, agora restam apenas poças profundas e lagoas isoladas. O resto, margens podres, raízes expostas e canaviais quebrados. Durante a estação seca, a escassez de água concentra a vida selvagem em áreas cada vez menores. Nesses espaços compartilhados, dois predadores ancestrais mantêm uma coexistência tensa e comedida. Em águas turvas e com pouca visibilidade, uma cobra grande desliza lentamente com seu corpo musculoso adaptado à constrição. Sua paciência e precisão a tornam uma caçadora implacável. Não muito longe, um réptil com mandíbulas poderosas vigia a costa. Territorial e ágil, ele aguarda o momento certo para atacar com força explosiva. Ambos representam o ápice da cadeia alimentar neste ambiente, competidores que precisam medir seus movimentos para sobreviver. Cientes de que o equilíbrio entre eles é frágil e complexo, eles não se procuram, mas se cruzam. Porque nos lagos restantes, peixes se reúnem, aves aquáticas se reúnem, e cada movimento é percebido, interpretado e explorado. É uma regra fixa. Em águas rasas, todo animal se torna uma ameaça ou alimento. Uma sucuri adulta, com mais de 5 metros de comprimento e um corpo com mais de 30 centímetros de diâmetro, espera imóvel sob os juncos flutuantes. Sua pele, coberta de manchas escuras, se confunde com as sombras do fundo lamacento. Ele ocupa o mesmo local há dias. De lá, ele caça peixes e pássaros grandes que, sem suspeitar, descem para beber. Mas ela não está sozinha. A poucos metros de distância, um jacaré adulto patrulha o mesmo corpo d'água. Mede pouco mais de 2,5 metros, tem corpo musculoso, cauda poderosa e mandíbulas capazes de quebrar conchas e rasgar carne endurecida. Ele caça peixes, mas em tempos de escassez, tudo ajuda. Até uma briga. O encontro não é coincidência. Ambos competem pelos mesmos territórios de caça, e onde a água é escassa, as tensões aumentam. Em tais ecossistemas, confrontos entre grandes répteis ocorrem sem aviso, fruto de oportunidade e não de necessidade. O jacaré sente movimento debaixo d'água. Ele sente que não é uma presa pequena e também que, se ganhar vantagem, pode imobilizá-la, sufocá-la e devorar partes de seu corpo. A sucuri, por outro lado, entende que fora de águas abertas o jacaré é um rival perigoso. Mas em águas rasas e cobertas, a situação muda. O jacaré se aproxima com movimentos curtos. Não há ameaça direta, mesmo sem uma investida. A sucuri permanece imóvel, como se não percebesse a presença da outra. Mas debaixo d'água, seu corpo se retrai, pronto para agir. Ela aguarda o contato. O jacaré morde primeiro. Ele dá uma mordida forte na base do corpo da cobra, tentando prendê-la contra o fundo lamacento. A sucuri reage imediatamente. Seu corpo denso e flexível se curva em um movimento abrupto, quase evitando a picada. A cauda atinge a superfície, a água se agita e, num instante, ela se enrola no pescoço do jacaré. É uma manobra de precisão. O jacaré rola. A força da sua cauda lança lama e água para cima. Ele balança a cabeça, mordendo o ar, tentando aliviar a pressão que está começando a se fechar em sua traqueia. Por alguns segundos, ele parece ter vantagem. Ele consegue arrastar a cobra para uma área limpa, onde a água é mais profunda. Mas isso joga a favor da anaconda. Em águas abertas, a cobra ganha mobilidade. Com um giro controlado, ela se enrola no pescoço e em parte da tromba do jacaré. Ela envolve o corpo em torno das patas dianteiras, imobilizando o réptil, impedindo-o de se virar ou se impulsionar. Cada tentativa do jacaré de escapar só aumenta o emaranhamento. Suas mandíbulas mordem o corpo escamoso da sucuri, mas sem precisão, falhando em atingir pontos vitais. A sucuri mantém uma pressão constante. A constrição interrompe progressivamente o fluxo sanguíneo e a capacidade respiratória do jacaré. Seus movimentos tornam-se erráticos, cada vez mais fracos. Um borbulhar espesso emerge de suas mandíbulas. Seu corpo se contorce em espasmos. Quando as costelas cedem e a pressão no crânio se torna insuportável, o jacaré cede. A água se acalma novamente. Os pássaros retomam seu canto distante.
Abaixo da superfície, a sucuri ainda segura o corpo inerte de sua rival por um longo tempo. Não por crueldade, mas porque seu instinto lhes diz que o perigo só desaparece quando a resistência é completamente extinta. Uma sucuri raramente consome um jacaré adulto inteiro. O risco de presas desse tamanho, sua digestão lenta e a vulnerabilidade a que fica exposta durante semanas de imobilidade tornam essa prática desaconselhável. Em vez de consumir completamente seu oponente, a sucuri frequentemente abandona o corpo à mercê dos necrófagos do pântano. É uma vitória que transcende a nutrição. Eliminar um competidor que disputava os mesmos prêmios em uma lagoa em declínio garante não apenas recursos imediatos, mas também espaço livre e controle do terreno. Mas essa carcaça tem outro valor. Nos dias seguintes, o cheiro da carne podre atrairá caracarás, raposas da montanha e peixes carnívoros. Para a sucuri, esse pequeno ponto de atividade se torna um novo local de observação, uma armadilha natural onde ela pode esperar pela presa que deseja capturar. Aqui, a selva recicla tudo. Nada é desperdiçado, nem mesmo os grandes que caíram. Esse tipo de confronto não é comum, mas também não é excepcional. Durante a seca, quando a pressão territorial aumenta e a comida é escassa, duelos entre predadores de primeira ordem fazem parte da dinâmica natural. Ninguém tem vitória garantida. Um jacaré maior poderia ter revertido o resultado. Uma cobra enfraquecida poderia ter desistido nos primeiros minutos. Não existe predador supremo aqui. Cada indivíduo tem vantagens e limitações. A força bruta das mandíbulas versus a precisão letal do constrictor. A agilidade de um réptil blindado versus as manobras de cerco de um corpo de pura musculatura. E nessas águas turvas, qualquer encontro pode perturbar o equilíbrio fugaz do pântano. A selva não reconhece vencedores permanentes, apenas sobreviventes temporários. E hoje, nesta lagoa isolada, foi a sucuri que manteve seu domínio. Nas vastas extensões do Pantanal e do Iberá, a presença da sucuri vai além da simples imagem de um predador solitário. Seu papel nesses ecossistemas vai muito além do ato individual de caçar. Ele se torna um regulador essencial dentro de uma rede complexa e delicada, onde cada espécie, da menor à mais imponente, desempenha um papel interligado às demais. Nessas terras, a sucuri não governa com a arrogância de um tirano, mas com a precisão de um guardião silencioso, mantendo a harmonia flutuante que sustenta a vida no Pantanal. A estrutura da paisagem nesses locais é caracterizada por um mosaico de águas rasas, canaviais balançando suavemente na corrente e cardumes de peixes se movendo sob a superfície cristalina. Ao longo das margens, grupos de capivaras emergem da vegetação, com seus corpos enormes e movimentos lentos revelando um equilíbrio entre abundância e vulnerabilidade. Esses roedores, vitais para a cadeia alimentar, têm impacto direto na vegetação ribeirinha e na configuração do habitat. Sem a regulação natural imposta por predadores como a sucuri, suas populações poderiam se expandir descontroladamente, modificando a paisagem, erodindo cursos d'água e deslocando espécies herbívoras menores. Ao seu lado, os jacarés jovens mantêm uma coexistência tensa com a cobra. Esses répteis, embora ainda não atinjam o tamanho adulto, atuam como uma população intermediária que também precisa de regulamentação. Ao controlar seus números, a sucuri indiretamente garante um equilíbrio na população de peixes carnívoros e anfíbios, impedindo que esses grupos desestabilizem o ecossistema. A interação entre a sucuri e os filhotes de jacaré é uma dança silenciosa e constante, onde o respeito ao território e a sobrevivência ditam as ações em vez do confronto direto. Enquanto isso, nas copas das árvores e nas margens dos rios, tartarugas aquáticas e pássaros de diversas espécies encontram seu espaço dentro dessa teia da vida. Embora não haja confronto direto com a sucuri, sua presença influencia os padrões de movimento e comportamento dessas espécies. Aves como garças, cegonhas e caracarás aproveitam os restos deixados pela atividade predatória da cobra, tornando-se peças-chave na limpeza do ecossistema e na redução de potenciais fontes de infecção. Esse equilíbrio não surge da cooperação ou da vontade compartilhada, mas de uma competição inevitável onde cada espécie defende seu lugar.
Em vez de dominar abertamente, a sucuri exerce pressão constante, mantendo os competidores afastados e regulando os ciclos que permitem que esta área úmida sustente sua diversidade atual. Sem a sucuri, o equilíbrio do pântano seria instantaneamente perturbado, desencadeando uma série de consequências difíceis de conter. Sem esse regulador silencioso, as capivaras poderiam proliferar e transformar radicalmente a vegetação ribeirinha, afetando a qualidade da água e deslocando outras espécies. Capivaras jovens, sem pressão, aumentariam seus números e modificariam as populações de peixes e anfíbios, alterando o delicado equilíbrio trófico. Em última análise, a diversidade e a estabilidade do Pantanal seriam comprometidas, demonstrando que a presença da sucuri é muito mais do que uma questão de medo ou respeito, é uma necessidade ecológica. Nesse ambiente, a sucuri não apenas caça, mas também mantém uma ordem tácita, uma regulação sutil que se manifesta não no drama visível da caça, mas na persistência silenciosa do equilíbrio. A vida no pântano é sustentada por essa tensão constante, onde cada criatura, da poderosa cobra ao menor peixe ou pássaro, tem seu papel e seu espaço. A sucuri, em seu sentido mais amplo, não é apenas um predador, mas uma parte essencial do complexo maquinário que mantém viva essa vasta teia de vida. Assim, enquanto o sol se põe e as águas refletem a última luz do dia, a sucuri continua seu caminho, não como um tirano impondo sua vontade, mas como um regulador invisível cuja existência garante a diversidade e a saúde de um ecossistema frágil, mas vigoroso. À sombra dos juncos e abaixo da superfície, sua influência se espalha silenciosamente, mantendo o delicado equilíbrio do pântano. Das margens escuras do Amazonas aos intermináveis estuários do Paraguai, a sucuri ocupa um lugar especial na memória daqueles que habitam essas terras. Não é apenas mais um animal nos pântanos, é uma presença constante, muitas vezes invisível, mas sempre aceita. Onde a água permanece parada, a vegetação se adensa e a lama engole pegadas. Há quem saiba que, abaixo da superfície, ela permanece, imóvel, esperando. Por toda a América do Sul, várias vilas ribeirinhas e comunidades rurais moldaram sua relação com esse réptil por meio de histórias, avisos e superstições. Em grande parte da Amazônia brasileira e peruana, a sucuri é considerada o espírito que protege as águas profundas, controlando o acesso a lagoas e remansos. Longe de ser vista como um monstro, ela é reconhecida como uma guardiã, uma entidade respeitada, cujo conflito deve ser evitado. No litoral e nos estuários guaranis, a história se torna mais imediata. Velhos pescadores contam histórias de cobras enormes, capazes de engolir filhotes inteiros durante as enchentes de verão. Algumas dessas histórias contam que o aparecimento de uma sucuri perto de cursos d'água é um prenúncio de desastre ou doença. Outros, porém, afirmam que sua presença garante a fertilidade do Pantanal, renovando a vida nos meses seguintes às fortes chuvas. Além das lendas, há registros reais de encontros com espécimes enormes. Naturalistas e exploradores do século XX documentaram cobras com mais de 8 metros de comprimento, encontradas em áreas remotas do Brasil e da Bolívia. Houve até relatos de campo de corpos humanos encontrados dentro de sucuris capturadas durante enchentes. Embora esses incidentes tenham sido poucos e excepcionalmente raros, eles reforçaram a imagem da sucuri como uma presença monstruosa. O comportamento deste réptil também alimentou a percepção de uma criatura indetectável. Sua capacidade de permanecer imóvel por semanas, escondido entre raízes e vegetação flutuante, tornou-o um animal quase intangível. Enquanto outros predadores deixam rastros e exigem mobilidade constante para caçar, a sucuri pode esperar o tempo que for necessário, desaparecendo na quietude do pântano. Para os homens e mulheres do campo, essa capacidade é mais perturbadora do que a violência aberta. Ele não ataca por raiva, ele não persegue, ele simplesmente é. E quando age, o que deixa para trás é irreconhecível. Esse respeito ancestral foi rompido nas últimas décadas. A expansão da fronteira agrícola, a drenagem de áreas úmidas, o desmatamento de áreas ribeirinhas e as queimadas controladas têm cercado cada vez mais os últimos refúgios das grandes sucuris. Incêndios recorrentes em regiões como o Pantanal do Iberá, o Pantanal e a Bacia do Baixo Amazonas
reduziram significativamente as áreas onde essas cobras podem atingir seu maior tamanho. Soma-se a isso a caça indiscriminada. Embora a sucuri não seja tipicamente caçada por sua carne ou pele, seu tamanho e reputação a tornam um alvo frequente de caçadores e fazendeiros, que a consideram uma ameaça aos pequenos animais. Paradoxalmente, quanto mais fragmentado seu habitat é, mais difícil é encontrá-los. A sucuri sobrevive há milhões de anos não por dominar a paisagem, mas por desaparecer nas margens, onde a vegetação rasteira é mais densa, onde as águas permanecem paradas e os humanos raramente passam por ali. Essa capacidade evasiva garantiu sua sobrevivência, embora ao custo de se tornar quase invisível, até mesmo para aqueles que compartilham território com ele há gerações. O medo que ela inspira não se baseia na frequência de seus ataques, mas sim na certeza de que ela habita lugares onde o homem não tem controle. Cada curva do rio, cada lagoa escura, cada área alagada onde as águas cobrem os caminhos é um território possível para a sucuri. Essa incerteza alimenta um respeito que transcende culturas e eras. Mesmo em comunidades modernas, onde o contato com a vida selvagem foi reduzido, a sucuri mantém seu lugar nos avisos. Pescadores profissionais, especialistas em estuários e trabalhadores florestais sabem que há lugares onde é melhor não parar, onde as águas escuras não aparecem, e é aí que geralmente se encontra. Essa certeza, sem evidências, a mantém presente. Ao longo dos anos, a ficção distorceu sua imagem, associando-a a monstros impossíveis. No entanto, a realidade é muito mais silenciosa e perturbadora. Uma criatura que não precisa se tornar visível para governar, que não demarca território com gestos grandiloquentes nem persegue com violência ostensiva, é mais aterrorizante do que qualquer história de ficção. Hoje, os últimos grandes espécimes estão confinados em áreas quase inacessíveis do Pantanal brasileiro e em áreas pouco visitadas da Amazônia Ocidental. Não porque foram exterminados, mas porque seu próprio instinto de sobrevivência os leva a recuar para onde a atividade humana não pode alcançá-los. O verdadeiro mito da sucuri não é seu tamanho, nem sua capacidade de matar, nem as lendas de corpos arrastados pelas águas das enchentes. É a sua presença perpétua. Uma criatura que ainda hoje permanece escondida nas margens do Pantanal, mantendo uma ordem biológica silenciosa e implacável, e que, apesar de séculos de histórias e perseguições, permanece ali. Sem levantar a cabeça, sem se deixar ver, esperando sob as águas densas dos pântanos sul-americanos. Sem dúvida, a vitória da sucuri sobre outros competidores não está na velocidade estonteante, nem nas presas venenosas, nem na fúria desenfreada contra outros predadores. A chave para sua permanência sempre foi uma combinação de atributos que a natureza aperfeiçoou sem pressa ao longo de milhões de anos. A força do seu corpo é total, uniforme, envolvente. Cada músculo responde a um único propósito: subjugar, sufocar, imobilizar. Não há avisos sobre sua perseguição. Quando ataca, tudo acontece silenciosamente e com uma eficiência que elimina qualquer possibilidade de fuga. Ele pode subjugar grandes felinos, capturar aves aquáticas desavisadas e até consumir presas maiores que seu próprio diâmetro, porque a natureza o projetou para fazer exatamente isso. Mas a força por si só não garante a sobrevivência. Nenhum animal espera tanto tempo por uma chance. Nenhum deles permanece imóvel por horas, escondido sob lama e raízes, permitindo que suas presas se aproximem sem perceber sua presença. Não é a impaciência que define sua caça, mas uma estratégia aperfeiçoada na espera, uma confiança absoluta no momento certo. Somado a essa habilidade de caça está seu domínio sobre o ambiente. A cor da pele, o brilho opaco das escamas e a disposição dos olhos permitem que ele se misture à paisagem. Essa invisibilidade natural lhe permite sobreviver onde outros estão expostos e espreitar sem nunca revelar sua posição. Condições extremas também não a intimidam. A sucuri resiste à seca, adaptando-se a pequenos lagos e também a inundações que devastam as margens do pântano. Ele pode se alimentar abundantemente e depois desaparecer por semanas, submerso sob raízes submersas ou enterrado na lama. Essa resistência física e metabólica é outra de suas armas silenciosas. E quando ele encontra comida, nenhuma presa está fora de seu alcance.
Capaz de devorar animais grandes, sua mandíbula flexível e músculos poderosos do pescoço empurram o corpo da presa para dentro do seu corpo. E se as condições se tornarem adversas, se a água for escassa, se o território for invadido, a sucuri não desafia. Ela não revida contra o território perdido. Ela recua. Ele desaparece sem deixar vestígios em áreas mais profundas, em cantos do Pantanal onde a vida persiste fora da atividade humana. Essa capacidade de ceder terreno sem perder a presença é outra razão para seu sucesso. Ele sobrevive porque sabe quando recuar e quando recuar. Assim, a sucuri manteve seu domínio, sem protagonismo desnecessário, sem batalhas inúteis. Seu legado não é o medo que inspira, nem as lendas que o cercam, mas a certeza de sua permanência. Ela resistiu às mudanças climáticas, sobreviveu a extinções e fragmentação de habitat. Hoje, nas áreas úmidas que ainda existem, ele continua a deslizar abaixo da superfície, invisível, intacto. Não como um monstro, mas como a manifestação de uma natureza paciente, eficiente e letal. Um lembrete de que nessas terras de água e lama, a vida é sustentada por criaturas que não precisam ser vistas para governar. E enquanto houver água, raízes submersas e poças profundas, a sucuri permanecerá lá, sem barulho, sem trégua, sem esquecimento.